Senhor, irmãos, missionária Karen, dando continuidade do estudo sobre o profeta Amós, o livro de Amós, eu gostaria hoje de estar se aprofundando no principal tema do livro do profeta Amós, que é a justiça universal de Deus. E entrando no tópico, a injustiça social em Israel. E aí eu gostaria de dividir isso em duas partes, sobre essa injustiça social. Tanto no Velho Testamento, com Amós, dando continuidade a Jesus Cristo. Eu sei que nós estamos no estudo sobre Amós, mas esse tema, injustiça social, é muito importante. E às vezes algumas pessoas podem achar que Deus só se preocupava no Velho Testamento. Por isso que eu gostaria de estender esse estudo sobre a injustiça social em duas partes. Para provar para vocês que às vezes nós achamos que nós somos oprimidos, perseguidos. Principalmente tudo está acontecendo hoje no nosso país. E a gente acha que Deus não está olhando para nós. Que tudo isso vai ficar impune. Por isso que eu quero comentar sobre a injustiça social. Tanto no Velho Testamento, como no Novo, como Jesus Cristo. E eu gostaria de começar aqui esse estudo lendo versículo 5, capítulo 5, versículo 10, do livro de Amós. Versículo 10. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão vinho das belas ribeiras que implantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões, que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno, rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem. Isso é Deus advertindo o povo de Israel. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês. Como vocês dizem, odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Amém? Vamos começar falando sobre o período de Israel. Quem governava na época era Jeroboão, seria o Jeroboão II, e ele tinha uma destreza militar, que o Senhor tinha dado essa capacidade para ele. E juntando a isso, o período de Amós, na época do profeta Amós, Israel teve uma prosperidade. Por quê? Diante da intervenção e da misericórdia de Deus, e graças a Deus o Senhor sempre tem tido misericórdia de nós, Israel provou de uma paz. Eles eram constantemente saqueados, perseguidos pelo Império Assírio. E aí o Império Assírio, ele foi tendo alguns problemas que impediu ele de conquistar outros povos, outras cidades. E vamos dizer que ele deu um descanso para Israel e para Judá. E Jeroboão, se aproveitando disso e da sua destreza militar, ele recuperou as cidades que Israel tinha perdido. E começou nisso a ter uma época de prosperidade em Israel, visto que não tinha um Império Assírio para ir lá roubar, não tinha que ter tantos gastos na área militar. Então teve a oportunidade de se investir em outras áreas, o que proporcionou uma prosperidade em Israel. E diante disso se formou uma elite rica, poderosa, assim, a nata, como podemos dizer. Só que essa elite não soube aproveitar aquilo que o Senhor tinha permitido, tinha proporcionado, que foi a prosperidade. E eles iam, como podemos dizer, eles faziam sacrifícios, cânticos a Deus, como diz aqui no livro de Amós, mas na prática, além da idolatria, que vai ser nós vamos comentar nos tópicos posteriores, o que essa elite rica fazia?
Qualquer coincidência, gente, com os tempos de hoje, viu? Qualquer fato parecido, viu? É mera coincidência. Mas a gente lê o livro de Amós, a gente acha que está no período de hoje, nos tempos de hoje. Então, o que essa elite rica fazia? Ela cometia corrupção, sonegava impostos, fazia tramóias, vamos dizer, no cartório. Vamos dizer, para vocês entenderem, né? Não tinha cartório na época de Israel. Mas aonde se assinavam os documentos, onde se faziam os negócios relacionados à terra. Então, eles roubavam, eles sonegavam impostos, eles humilhavam as pessoas mais pobres, desprezavam as pessoas mais humildes. E uma das coisas que eles praticavam, que além deles quebrarem um mandamento, um princípio que o Senhor tinha deixado, no livro de Levítico, eles cometiam uma injustiça social contra os mais pobres e os mais humildes. E o Senhor se irou com isso, com essa conduta da elite de Israel. Tanto que levanta o profeta Amós, faz ele sair da cidade de Tecoa, Judá, para ir lá, justamente advertir essa elite rica. Por que ele levantou o profeta Amós? Porque não tinha ninguém com condições na cidade. As pessoas que eram corretas, honestas, não podiam falar nada. Porque se elas falassem, elas eram punidas. E muitas vezes elas eram punidas com a morte. Então quem tinha dinheiro e tinha poder fazia o que bem entendia em Israel. Os sacerdotes eram subornados. Então, sim, reinava a corrupção, reinava tudo aquilo que não era do agrado do Senhor. E o que eles faziam de principal? O capítulo de Levítico 25 vai dar um dos mandamentos do Senhor era que, quando foi feita a divisão das tribos de Israel, cada israelita, eu falo das 12 tribos, cada israelita, que até então elas eram juntas nessa época, cada israelita recebeu um pedaço de terra. E ao longo dos anos, alguns não souberam administrar, então eles foram vendendo esses pedaços de terra para outro israelita ou estrangeiro que tinha mais condições. E chegou um momento que eles vendiam tudo, eles não tinham mais terra, e também chegou um momento que eles não tinham mais nada para vender. E aí eles se vendiam como escravos, tanto para outro israelita como para o estrangeiro. Porém, o estrangeiro ele tinha que seguir as leis de Israel. Ele tinha 3 opções. Tanto o escravo, só lembrando que devido ao capítulo 25 de Levítico, o escravo não deveria ser tratado como escravo, ser oprimido, sofrer dura servidão. Ele deveria ser tratado como um trabalhador na época que ele estava sob o comando da pessoa que o comprou, da pessoa que ele se vendeu. Então ele não devia ser tratado com opressão dignamente, maltratado. E a gente entende, naquela época não tinha CLT nem lei trabalhista, mas a gente entende que esse empregado, ele tinha um horário para entrar, para sair. Tanto que, eu vou falar aqui, gente, com a linguagem de hoje, tá? Ele tinha condições de arrumar um serviço extra. Por que eu vou falar que ele tinha condições de arrumar um serviço extra? Por quê? Ele tinha 3 formas de se livrar e a terra ser devolvida para ele. Vamos falar primeiro da escravidão. Ele tinha 3 formas de se libertar da escravidão. Ou ele trabalhava para um serviço que eu falei, o bico, né? Ele arrumava um serviço extra e aí ele juntava um dinheiro e pagava né, a sua liberdade, comprava a sua liberdade, ou um parente poderia resgatá-lo. Se ele não tivesse condições dessas 2 hipóteses, quando chegasse, de acordo com o capítulo 25, versículo 8 do livro de Levítico, quando chegasse o jubileu o que era? Era o 50º ano.
no 50º ano, que seria o ano quê? Da libertação. Nesse 50º ano, ele tinha condições de ser libertado, ele e seus filhos. A terra também deveria voltar para quem havia vendido a terra. A terra deveria voltar para ele, ou, no caso, os seus descendentes. O que a elite de Israel fazia? Não cumpria nada disso. Além de sonegar os impostos, humilhar, maltratar, agredir os mais pobres, os mais humildes, eles não devolviam a terra na época do 50º ano, não dava liberdade para aquele que era escravo, tratava ele como escravo, oprimia, humilhava, e o Senhor foi se indignando disso. E o livro de Amós tem como esse tema principal, que é o quê? A injustiça. Fala sobre isso, e fala sobre a justiça de Deus. E isso serve de consolo para nós, porque Deus é justiça. E ele foi se indignando terrivelmente com essa elite de Israel. E apesar da indignação, além de Deus ser justiça, Deus é misericórdia. Porque Deus levantou Amós para falar com esse povo, para dar mais uma chance deles se consertarem. Olha que maravilha, gente. Só Deus para fazer um negócio desses. Deus usou de misericórdia com essa elite de Israel, para que eles tivessem tempo de se redimir e de consertar essas várias injustiças sociais. Mas eles não ouviram o Senhor. Eles ignoraram Amós. Eles acharam que iam ficar ilesos. Isso serve para os nossos dias. Mas a justiça de Deus, ela pode tardar, mas ela vem. Então, se a gente vê aqui, no capítulo 6, verso 7 de Amós, o Império Assírio, ao longo dos anos, Deus permitiu que ele se ressurgisse como potência. Muito mais forte e mais poderosa. Como eu falei, a Síria, na época, era como hoje é os Estados Unidos. Uma potência mundial. E ele se ressurgiu. E um dos decretos que Deus usou o profeta Amós para ele deixar é que essa mesma elite que oprimiu o povo, todo mundo sofreu. Mas os primeiros que foram capturados foi a elite rica de Israel, que foram torturados, como eu disse aqui em outros estudos, que o Império Assírio era terrível. Então o Senhor executou a justiça. E isso serve para as nossas vidas. Eu quero encerrar esse primeiro tópico dizendo o seguinte, que Deus, ele é justiça. Ele é misericórdia também. E que tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos sofrer com os nossos atos. Tanto nós, como aqueles que promovem a injustiça. E que o Senhor, que sirva de lição para nós, ele não se esquece dos mais humildes, dos mais pobres, dos oprimidos. Ele está cuidando de todos nós. Eu vou encerrar e no próximo tópico nós vamos continuar sobre o assunto à luz do Novo Testamento. Deus abençoe vocês e com Deus.